Olá, boa tarde. Estamos felizes, né, de estar aqui mais uma vez nessa roda. Essa roda que a MUC proporciona já desde o ano passado, onde todo mês a gente levanta uma temática de um assunto que é de necessidade dos pacientes, né? Eu sou Graziele, também sou paciente oncológica de um câncer de mama, sou voluntária da MUC. Juntamente com a Gisele. Quer que eu fale? Claro. Boa tarde, então. É um prazer todo mundo estar aqui. Eu também sou paciente oncológica de um câncer de mama e voluntária da MUC. Muito feliz de estar nessa família que a MUC abraça a gente. E a roda nasceu dessa necessidade que a gente tem também de não só o olhar para o paciente, mas o olhar para os pares do paciente, né? Para as pessoas que estão em torno do paciente. Porque eu falo, quando a gente está com câncer, não é só a gente que fica doente. Nosso marido, nossa esposa, nosso companheiro, nossos pais, né? Nossos filhos ficam doentes também. E quando a gente vai se cuidar, é interessante que a gente cuide também dos nossos, né? Então, cada mês a gente traz um tema diferente, sempre pensando na comunidade oncológica. O nome do projeto é A Jornada da pessoa, os cuidados da pessoa na jornada oncológica, mas não da pessoa paciente, da pessoa esposa, da pessoa marido, da pessoa filha. E aí a gente pensa nisso. E a gente sempre tenta trazer profissionais competentes, gabaritados, gente do bem, pacientes, para que seja ilustrado e que a gente aprenda também informações de qualidade. Exatamente. E a Valéria também. Oi, boa tarde, gente. Eu não sou paciente, né, mas já tenho vários anos aqui de colaboração com a MUC, que a MUC atrai a gente a participar e ver que a gente tem um papel nessa área, assim. Então, essa roda de conversa nasceu, como a Grazi já falou, a Gi já falou, né, desse desejo de estar mais próximo do paciente e da família do paciente. E como a Gi até conversou com o nosso amigo aqui da universidade, tentar passar uma informação, um conhecimento mais qualificado. Né? Tu vê, a gente tem uma médica, eu mexo muito com a nossa causídica, a nossa advogada, e temos aqui um paciente, né? É a junção, né, do técnico com o vivido, com o sentido. Então sejam bem-vindos, que a gente tem uma roda de conversa bem gostosa. Cleusa também, né, participa do projeto, né, Cleusa? Cleusinha, a o braço administrativo. É que a Jurema também, que é a vice-presidente, né? E assim, essa roda, ela nasceu exatamente dessa necessidade que nós pacientes temos, de ter um lugar de fala, né, de ter um lugar para também aprender e trocar e falar sobre os nossos desafios, as nossas necessidades. Estava comentando aqui rapidamente, hoje o tema escolhido foi os desafios do cabeça e pescoço, também pensando no público masculino, né? Porque a MUC, ela não é uma associação voltada para mulheres, mas acaba sendo as mulheres que mais procuram, né? Que mais gostam de falar, que querem saber, que querem ouvir. Né? E como que a gente pode fazer para inserir o público masculino nesse universo, né? No ano passado, em agosto, a gente trabalhou com o câncer de testículo. Por que escolhemos agosto? Porque no ano passado a gente escolheu no mês de maio falar dos desafios da maternidade. E agosto, aí para a gente não falar sobre os desafios da paternidade, a gente escolheu o tema do câncer masculino voltado no testículo e o de próstata, né? Porque sempre foca de próstata, mas a gente também não queria focar só de próstata. Então a gente pensou no testículo, até o voluntário ele falou sobre o câncer de testículos, mas a gente sabe que câncer são várias temáticas, vários desafios, várias necessidades. E hoje, uma das coisas que a gente queria começar trazendo, além desse debate com os 3 convidados, é começar do começo, né, doutora? O que seria um câncer de cabeça e pescoço? Porque isso também gera curiosidade das pessoas. O que se classificaria como um câncer de cabeça e pescoço? Que tipo de câncer que é?
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou oncologista. Eu me dedico somente a algumas áreas dentro da oncologia. Uma delas são os cânceres de cabeça e pescoço. E eu fico muito feliz pelo convite. Acho muito legal essa roda de conversa, porque assim como a Gisele comentou, quando uma pessoa faz o diagnóstico de câncer, e aqui me permitem sempre falar a respeito da doença câncer mesmo, né, não as outras doenças, porque a área que me envolve é o que eu me dedico diariamente, tanto na parte assistencial quanto também na parte acadêmica. Se uma pessoa faz o diagnóstico de câncer e ela tem medo de sofrer com os tratamentos, se ela tem medo de morrer em caso de diagnóstico de uma doença mais avançada, assim como a Gisele disse, o marido dessa pessoa tem medo que a esposa venha a sofrer, venha a morrer, o filho desse paciente tem medo de perder o pai, tem medo de que o pai sofra, tem receio que ele tenha alguma toxicidade mais severa. Então, realmente, quando uma pessoa faz o diagnóstico de câncer, não é só a pessoa que está vivendo aquele processo, é todo o entorno dela. Então, realmente é muito importante a gente falar a respeito, assim como educação médica, né, sobre saúde, é importante a gente se inteirar sobre educação financeira, educação jurídica, né, saber quais são os nossos direitos e deveres enquanto sociedade. Então, eu gosto muito desse tipo de evento, não só, obviamente, né, aqui voltada nesse momento que a gente vai falar de doença, mas eu incentivo e fico muito feliz, né, de que existam pessoas que promovem esse tipo de encontro. Tá? Então, feitas as minhas considerações, vamos falar. Câncer de cabeça e pescoço é basicamente todas as doenças que nascem, né, que surgem oncologicamente, todo o câncer que surge nessa região de cabeça e pescoço, obviamente, excetuando o cérebro, parênquima cerebral. Então, os tumores que surgem no cérebro é uma outra entidade, é um outro tipo de biologia e é um outro tipo de tratamento. Então, quando os médicos, né, quando as pessoas falam de câncer de cabeça e pescoço, são os tumores dessa região, excetuando o cérebro. E aqui envolve a pele, envolve a língua, envolve a gengiva, envolve a parte mais interna da cabeça e do pescoço, portanto, a região das amígdalas, a úvula, que é o sininho, a parte mais inferior aqui numa região chamada valécula, que é a área onde geralmente prende a espinha do peixe. Descendo mais um pouquinho a região da corda vocal, da laringe, e mais no finalzinho, abaixo da laringe, logo abaixo ali das cordas vocais, tá? Subindo um pouquinho mais também a região da asa nasal, tá? Então aqui, e também nos seios paranasais, onde a gente tem a sinusite. Então, qualquer câncer de cabeça e pescoço são tumores que surgem nessa região. Os cânceres de cabeça e pescoço, eles estão em torno em 5º a 6º lugar dos cânceres mais prevalentes, predominantemente em homens, mas também não raro em mulheres. E os principais fatores de risco estão mais envolvidos com o cigarro, então um hábito de fumar, principalmente numa dose dependente, ou seja, quanto mais tempo a pessoa fuma e quanto maior a quantidade de cigarro. Bebida alcoólica, da mesma forma, quanto mais a pessoa consome bebida alcoólica e por quanto tempo ela consome. E em torno de 40% dos cânceres de cabeça e pescoço estão relacionados com a infecção do vírus HPV. O vírus HPV ele é um vírus de contato, ou seja, qualquer tipo de contato permite essa infecção. Existem diversos tipos de vírus HPV e alguns deles estão mais associados com o desenvolvimento de câncer. O vírus HPV ele é o vírus da verruga de pele. Sabe aquela história quando a avó dizia que se a gente apontar para uma estrela ia dar uma verruga? Aquilo é um vírus HPV. Se eu encostar numa pessoa que tem essa verruga, eu posso me contaminar. O vírus pode passar para a minha célula, mas não necessariamente eu vou desenvolver a doença. Então, o vírus ele pode entrar na minha célula, mas não necessariamente ela vai se manifestar com a verruga. Existem vários sorotipos, diversos mesmo. Mas a gente sabe que predominantemente 2, embora outros também podem causar, mas predominantemente 2, eles têm a capacidade de entrar numa célula do nosso corpo e bloquear alguns mecanismos de freio de proliferação celular. E aí, com isso, essa célula ganha uma capacidade de só se multiplicar. Não existe um freio para interromper esse processo. Esses vírus que estão associados com o desenvolvimento de câncer,
o contato ele é feito predominantemente pela via sexual. É um vírus que está mais, a cepa, esse sorotipo que tem essa capacidade, ele está predominantemente na espécime do produto ali sexual, vagina, pênis, mas nunca se sabe eventualmente. Então, tradicionalmente, quando a gente tem um vírus, né, de cabeça e pescoço relacionado à infecção ao HPV, a primeira ideia que se tem é que seja por um método de sexo oral ou uma transmissão sexual que acabou tendo essa contaminação nessa região. Mas, eventualmente, né, nunca se sabe, às vezes um simples beijo pode fazer essa transmissão, caso a pessoa tenha esse vírus circulando ali na região da orofaringe ou boca, mas isso é mais difícil, né? Uma vez que o vírus está ali, a maior chance é que ele já se manifeste possivelmente com o desenvolvimento do câncer. Não é um tipo de vírus que consegue ficar vivo fora de uma célula viva. Portanto, se eu tenho o vírus aqui na região da minha boca, né? nas células da orofaringe, lá da amígdala, se eu espirrar ou tossir em alguém, em segundos esse vírus ele degrada, ele morre. Então tem que ser um contato direto mesmo, tá? Então, se uma pessoa está contaminada, se ela espirrar, tossir ou algo do tipo, não vai transmitir. Se eu usar uma calcinha de uma amiga que tem, se eu usar uma toalha, isso não vou me transmitir por esse método. É realmente por uma transmissão direta. Então, em resumo, o câncer de cabeça e pescoço são esses tipos de tumores que predominantemente estão associados, né, com o consumo de álcool e cigarro, em torno de 40% com a infecção do HPV, e outros fatores de risco mais raros, mas que podem acontecer, é má higiene da cavidade oral. Então, geralmente em pacientes assim, mais idosos, que nunca tiveram uma educação de higienização oral adequada, ou que tem algum processo inflamatório dentário muito recorrente, isso pode também ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer nessa região, ou eventualmente o hábito que não é algo comum na nossa região, mas o hábito de mascar a folha do tabaco ou até mesmo fumo de charuto ocasional pode eventualmente causar. Geralmente quem fuma charuto não traga, mas fica com aquele componente ali muito tempo na região da boca, e aquilo pode favorecer o desenvolvimento de câncer de cavidade oral também. Muito bem colocado, resumido. Até porque, além dessa roda, né, nós vamos desenvolver um projeto, estamos já desenvolvendo um projeto que é do HPV. E a gente já estamos incentivando a vacinação. E uma das coisas também é o aumento da informação e do esclarecimento sobre isso, porque a gente entende que a população, e considerando nós também, não temos as informações corretas, né, para que a gente saiba sobre isso, quais são as chances de adquirir, está tudo gravado. Nós temos a Ana Cláudia. Por isso que é importante que a gente faz essa transmissão. Hoje a gente está com um quórum pequeno, por conta do dia, do horário, né? Geralmente a gente faz esse evento no sábado, e hoje a gente experimentou fazer numa quarta-feira às 5 horas. Então a gente sabe Dividimos palestras. Dividimos com outros eventos que aconteceram na cidade, além do que nós mesmo participamos pela manhã. Mas esse material sempre fica arquivado e que a gente possa assistir, aprender, compartilhar em todos os momentos. E é bem importante essa tua fala, porque complementa os nossos aprendizados, né, sobre a multiplicação da informação do HPV. E por isso a gente também tem esse desafio de saber o que é câncer de cabeça e pescoço, né? Porque fala em cabeça e pescoço, então quer dizer que é os dois, né? E, Thiago, queria assim, agora que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência, né? E como que foi a tua experiência em relação a esse diagnóstico? Foi fácil? O diagnóstico, né? A doença em si a gente sabe que não é fácil, mas assim, o diagnóstico em si, desde o primeiro momento, tinha algum tipo de informação? Isso foi claro? Tivesse que brigar, o que tu podia compartilhar com a gente? Boa tarde, eu sou o Thiago. Sempre que eu vou falar da minha experiência, eu falo de coisinha, bolinha, o tal exame que eu esqueci o nome agora, ela falou tão assim que eu tô me concentrando pra tentar falar mais, né? Mas então, eu sou músico, faz
desde, sei lá, 2001. Eu estava com uma inquietação no ouvido, como se fosse um som de um ventilador no microfone, né? Assusta às vezes algumas pessoas quando eu falo isso, mas para mim foi, né, o que aconteceu. Foi o que me fez atrás de ir ao médico, né, para ver o que estava acontecendo por conta da minha profissão. E aí depois de quatro médicos, uma das médicas, se não me engano, eu esqueci alguma palavra. Um dos médicos comentou que tinha alguma coisa que estava errada, que era para fazer nasofibromialgia. Nasofibroncoscopia. E aí era um exame para passar a câmerazinha e tal. E aí eu fiz no Celso Ramos em 2017, ali por julho, mais ou menos, né? E aí eu fiz os exames e eu encontrei um médico, um cara que sim, para mim foi muito especial na minha trajetória, em Medina. E não sei se você chega. Conheço. Sim, maravilhoso. E aí ele me deu uma lição muito legal, assim, porque eu tenho, apesar de fazer milhões de coisas, eu tenho muito problema com aquele exame da colocar na língua. Pior que criança, assim, né? Não passo mal. E aí ele foi conversando comigo, assim, e através daquilo, ele gosta de um baixista, que por acaso eu conhecia o nome, que é a minha profissão. E aí a conversa começou a fluir. Ele entrou no teu mundo. E aí no fim ele me ajudou um monte por conta da história da língua, assim. E aí eu consegui fazer esse exame em dezembro de 2017, teve o diagnóstico. E eu comecei o tratamento em fevereiro, 4 de fevereiro de 2018. O diagnóstico é muito pesado, né? Porque a primeira referência que a gente tem que vai morrer, né? E aí eu fiz um tratamento na época numa casa que chama CAPC, né? Tem no sul da ilha e em Forquilha. E lá eu vi duas coisas que foram muito legais. Uma que nesses momentos a gente acha que a gente vai morrer, mas a gente tá errado, a gente vai morrer. Só dá um negócio de talvez seja mais breve do que eu pensava. Então aquilo foi muito legal, assim, aquele momento, mais até com respeito ao tratamento. As experiências que a gente trocou foram muito mais firmes e muito mais significantes, assim, e me ajudaram muito mais do que o tratamento em si. E não desmerecendo o tratamento, é que as conversas realmente eram muito ricas. Tipo, tinham pessoas Mas, na tipo, verdade, elas falando... Isso é um complemento, né? É a base, porque a gente precisa estar forte, estruturado para poder receber tratamento, né? Sim, e aí o tratamento começou em fevereiro. Foi tudo muito difícil, eu acho que assumir também, publicar, não que a gente seja uma rede social, mas publicar gerava que pessoas que conheciam me falar, ia parar de tocar na banda, e, sabe? Então, o ato de publicar ali foi bem difícil, não como cair na rede, mas que eu sabia que eu ia informar e coisas iam mudar muito depois daquilo, assim. Então, uma coisa que talvez não esteja em ordem, mas eu não quero esquecer de falar. Você comentou sobre a questão financeira, né? E realmente é bem legal a gente ter esse cuidado, porque na hora tem tanta coisa para pensar e eu não tinha feito o cálculo, assim, né? Eu fiquei, sei lá, 9 meses sem trabalhar. Então, o trabalho que eu tinha, eu era músico, né? Então não tinha testado nem nada, só não recebi. Autônomo. Então, claro, a gente não calcula, não está esperando, mas é uma coisa legal se comentar, porque nem pelo gasto, eu fiz tudo pelo CEPOM, tive apoio de tudo, eu não lembro de ter comprado nada fora comida, assim, mas eu fiquei muito tempo sem receber. Então é legal as pessoas pensarem nisso, porque mexe, né? Não perdi exatamente o foco da pergunta. Exatamente, os teus desafios, até sobre o início, né? O tratamento foi, apesar de eu superei, né, traz uma vitória sempre, né, na hora que a gente pensa a respeito. Me dá um medinho na hora de fazer o exame todo ano, porque, tipo, né, eu lembro como era.
Então é aquela pergunta assim, pô, Deus, faz uns meses que a gente não troca ideia, mas né? Eu queria de novo. E aí. Mas aí, que é legal a questão de a gente ser o mais breve possível para diagnóstico. Quando, nessa história de vai médico, sai médico, teve eu não lembro se era uma tomografia ou uma ressonância, um dos dois, o Medina viu, né? Então a gente tinha feito alguns meses, assim, tipo, 4 meses. E aí ele viu através daquele exame. E aí o meu tratamento iam ser 7 químios, não, 3 químios e 33 raios. E aí eu lembro de ter achado um monte, assim. E aí eu falei, né? Beleza. Primeira coisa, a barba, né? Eu já estava careca, mas aí a barba eu fiquei muito bom. E aí quando eu fiz o exame de novo, para eu ter os dados bem exatos, assim, meu tratamento mudou porque aquele exame já era antigo. Mas era antigo de tipo 4 meses. E aí passou para 22 químios. E aí foram 3 ciclos de internações de 5, depois 1 por semana durante as raias. Aumentou um monte, por conta de, eu imagino, com 5 meses, daquele tal exame até o outro que eu fiz. É que um exame foi a prévia, né? E o outro provavelmente daí que foi com material, né? Acho que... Não, eu acho que talvez ele tenha vivido aí a experiência, né, que infelizmente muitos pacientes que tratam totalmente no SUS vivem. A demora entre o exame e a programação de início do tratamento. E aí, provavelmente, quando ele foi iniciar o tratamento, o tumor já tinha aumentado muito e aí precisou recalcular a rota. Eu não lembro exatamente, assim, porque eu estava tanto de médico em médico que eu não gravei o mês, assim, mas eu imagino que foram uns de 4 a 7, assim, mais perto de 7 do que 4. É que tem vários tumores que cada um é diferente um do outro, né? Eu vou trazer a minha experiência que é diferente da tua, a minha mama. No mês eu fiz a ultrassom, ele estava em 1 centímetro, no outro mês eu fiz, estava em 3 centímetros, e no outro, quando eu fiz a quimioterapia, que foi em 3 meses de diferença, eu já estava em 7 centímetros. Então tem tipos de tumor que tem um crescimento muito rápido e uma agressividade muito rápida. Por isso que é uma das defesas da MUC é isso, diagnóstico precoce e fazer com que as leis sejam cumpridas, porque câncer não espera. E a gente não sabe se o teu é mais rápido, é mais agressivo, é mais lento ou não, todos a gente tem que tratar com a mesma urgência. Eu tive na nasofaringe, e aí o tratamento foi bem rápido, porque eu comecei em 4 de fevereiro e acabei dia 29 de junho, então foi bem rápido, mas foi muito pesado, porque foi tudo muito intenso. E, enfim, o tratamento em si, no CEPOM não tem nada que falar, foi tudo perfeito, assim. A única coisa que eu não peguei na época foi psicólogo, não me arrependo, porque, né, aquela de, não, já tô doendo, tô louco, né? Mas enfim... Ou que dou conta de tudo, né? Tipo, peraí, né, não dá cabeça pro tom. Foi o pior erro, né, porque eu devia ter ido lá, mas aí... O Thiago é lindo, mas não é de você, é com você, tá? Porque eu sei o que é pensar assim. Mas foi tudo assim... Eu tive 2 médicos que, pro meu jeito de ver as coisas, de reagir às coisas, funcionou muito. Às vezes eu falo para as pessoas, elas olham com aquela cara de gente que falou isso. Né? Mas o cara da rádio, ele comentou comigo assim, você vai direto ao bar? E aí eu, não. Aí ele não sabe voltar. E aí eu lembro de, né? Não me deu bom dia direito, né? Mas no fim, eu falando assim, parece que o negócio está solto. Né? Mas ele estava falando de um monte de coisas. Ele já tinha me falado de N coisas, de que tinha não sei se era o Lula, era alguém muito grande que tinha feito o tratamento na máquina tipo a minha, que tinha sobrevivido. Então ele me deu todo um apoio e ficou a lembrança da barba, né? Mas aquele cara foi muito legal, assim, o médico. E teve uma fono que, pra mim, foi a mais especial, assim, todos foram muito. Mas eu sou muito teimoso. Vocês não vão, talvez, ter tempo de ter a prova.
Mas tem algumas coisas que eu sempre tento fazer por conta. E não dá, né? Não dá, eu consigo mais um pouco. E ela sempre me alertou assim, não precisa, tipo, não precisa. E ela leu a minha forma de ver as coisas e ela me dava, sabe, não aliviava do que falava, mas funcionou, sabe? Ela chegava para mim, Thiago, você já perdeu 1 quilo, né? Muito peso. Você não tem peso para perder, pesa 20 quilos molhado, né? Como é que vai perder mais, hein? E aí elas têm que comer, sabe? Tem que pôr a sonda. Eu, né? Não achava que precisava. Ela, não, cara, você vai morrer. Eu lembro de ouvir assim, parece que ela estava sendo grosseira, mas ela fez muito a leitura de como era. E ela foi me dando toques, assim. E na época de tomar remédio também eu estava, eu aguento dor, eu aguento dor. Então, cara, o que você está aguentando dor? Né? Tipo, vai atrás. Então, o apoio, a experiência que eu tive no CEPOM, e que eu indicaria assim, as pessoas a pegar todos os profissionais que tem, assim, porque às vezes a gente quer se sentir forte, eu acho que até pra gente fique bem, né? Que tenha força de seguir. Pra mostrar. Não, eu não preciso de tanto, assim, eu vou. Mas no fim, com a ajuda de todos, fica ainda mais fácil, né? Todo mundo coloca a sua pontinha. Mas até hoje, se você ainda quiser uma psicóloga, e pra gente é gratuito. A minha psicóloga é que eu não vejo que vai perder a mensalidade. Não, é que um dos projetos da MUC é os serviços, né, de atendimento ao paciente. E a gente tem vários serviços voluntários, né? A psicóloga, a nutricionista, aromaterapia, auriculoterapia, fisioterapia. Roda de conversa. E são todos serviços voluntários que nós, enquanto pacientes, nem sabemos que tem, nem sabemos que é ofertado gratuitamente e também nem sabemos que a gente pode usar e muitas vezes a gente resiste de usar, além de também, em outros casos, ser oneroso, né? A gente já tem tantas coisas, porque tu falou, tu teve todo o complemento de medicamento, só faltou comida. Não é que só faltou comida, é o mínimo que a gente precisa. E o teu salário, como tu não teve durante 6 meses, tu teve dificuldade nesse sentido, né? Então eu até queria passar para Ana Paula. Você já concluiu, querido? Sim, tem um monte de coisa. A gente vai continuar falando. Assim, eu acho que já dá uma... Vai complementando. Posso só? Claro. É porque eu vou ter que me retirar, porque eu tenho outro evento. Eu e a Jurema. Posso fazer uma pergunta aqui, doutora? Claro. Na verdade, é 2, doutora. Eu quero saber como, graças a Deus, ele se curou. Eu quero saber se a estatística mesmo é a cura. É a cura. Seria o famoso câncer de boca. Esse, que vulgarmente as pessoas falam câncer de boca. Esse cabeça e tronco. Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Vulgarmente falam câncer de boca. Se ele é com a quimioterapia, é com o tratamento tradicional, né? Se essa é a cura. A biologia dos cânceres de cabeça e pescoço, eles são muito parecidos, tá? Então, as causas são aquelas que eu mencionei anteriormente, mas a gente acaba fatiando essa região de cabeça e pescoço, porque aí muda um pouquinho na estratégia de tratamento. Então, essa parte mais anterior, lábio, gengiva, a língua que se move, as bochechas, isso é cavidade oral e seria o que você falou antes. Tá? E onde está a úvula, e lá atrás a gente abre bem o bocão e vê aquela parede lá atrás, isso é uma região que se chama orofaringe. Então é um câncer de orofaringe, não é mais um câncer de boca. Quando a gente desce um pouquinho a mais naquela região da espinha do peixe, é a hipofaringe. E quando desce um pouquinho mais, a gente, nas cordas vocais, é a laringe. Para cima, como o Thiago falou, tá a nasofaringe ou cavidade nasal, tá? Em termos de cura, os tumores dessa região de boca, orofaringe e cavidade nasal, eles têm melhores taxas de cura,
Quando a gente desce um pouquinho mais para hipofaringe ou laringe, também as taxas de cura são muito altas, mas são tumores que, como eles têm uma irrigação maior, uma área do corpo humano que tem uma irrigação maior, existe uma maior chance de metástase, tá? Mas ainda assim tem uma alta taxa de cura acima de 90%, 95%, mesmo quando está bem localmente avançado, tá? Os tumores que estão relacionados à infecção do HPV têm melhores prognósticos, maiores taxas de cura do que aqueles cânceres que surgem por conta de uma exposição prolongada ao cigarro e à bebida. Esses tumores que surgem por conta do cigarro e da bebida têm maior chance de recidivar. Tratou, fez todo o tratamento com químico, com rádio, mas passa algum tempo o câncer acaba voltando. O do HPV não, o HPV tem uma altíssima taxa de cura. Em relação ao tipo de tratamento, tradicionalmente os tumores dessa região de cavidade oral ou de boca, eles podem ser tratados cirurgicamente, onde vai lá, opera, tira uma parte. Quando a gente começa a entrar um pouco mais, a cirurgia ela pode ser muito mutilante. Então, levar a um defeito estético muito grande, mas principalmente um defeito funcional muito grande. Então, se eu tenho um câncer na base de língua, que é a parte da língua que não se move, e eu preciso amputar a língua, a pessoa perde a capacidade de fala e de deglutição. Se a gente tira uma parte aqui da laringe, da hipofaringe, da mesma forma, ela perde a capacidade de fala e também de deglutição, vai precisar depender de uma sonda de gastrostomia para se alimentar. Então, para a gente preservar essa funcionalidade, a gente lança mão de tratamentos que são, como a gente chama, de um regime de preservação de órgão. Vou preservar aquele órgão e vou fazer o tratamento. E aí, geralmente, ele é combinado com quimio e rádio, às vezes faz quimio antes, às vezes faz só quimio e rádio, às vezes faz só rádio, e depende do tamanho do tumor. Agora, com o advento da cirurgia robótica, a gente consegue entrar bem lá na cavidade, sem mutilar muito esse paciente, e aí ainda mais combinado com uma nova tecnologia que é a imunoterapia, que consegue reduzir o volume tumoral, agora está se discutindo mais fazer a cirurgia para esses tumores mais nessa parte mais interna do corpo. Isso ainda não é um consenso global, tá? Porque são novas tecnologias, o acesso é desafiador mesmo para a saúde suplementar, então mesmo para quem tem convênio, muitas vezes o convênio não cobre cirurgia robótica, é um procedimento caro, a implementação da imunoterapia ainda também está numa fase de incorporação com a OMS, mas provavelmente aí nos próximos 2 anos isso já vai ser uma realidade. E aí provavelmente vai ficar a divisão entre ou fazer um regime de preservação de órgão com quimio e rádio, ou eventualmente lançar mão dessa imunoterapia como a cirurgia robótica. Mas em resumo, quando a gente está falando na parte mais externa, muitas vezes a cirurgia está no tratamento, e quando a gente fala de uma parte mais interna, se o tumor já é um pouquinho maior, já invadiu estruturas que a cirurgia vai retirar uma função do paciente, aí a cirurgia cai e aí faz um tratamento combinado. Obrigada. E viva a tecnologia. E viva a tecnologia, a garantia dos direitos, né? Então eu até queria aproveitar a fala e passar para a Ana Paula falar um pouco sobre essa questão dos direitos. Tem um comentário aqui e acho que a gente pode alinhar com tudo que foi debatido aqui. O meu pai está com câncer de cabeça e pescoço há 4 meses. A evolução foi muito rápido, não conseguiu fazer radioterapia nem quimioterapia. Ficou um tempo no hospital, agora está em casa bem debilitado. Aí a gente fala exatamente sobre isso, né? A questão da dificuldade do diagnóstico precoce, como que a gente pode fazer exercer esse nosso direito, né? Porque a gente tem essa dificuldade de acesso, a demora, tem alguns casos que tem uma evolução muito rápida, quase todos os casos, né? Como que a gente pode combinar essa questão para que a gente possa ter o tratamento, né, e com dignidade, com rapidez? Então, eu acredito que o primeiro passo, que é o maior que a AMUC está fazendo, é isso aqui, exatamente isso aqui. Pegar um profissional técnico de qualidade, abastecer as pessoas com informações que elas possam se sustentar.
Porque isso que a doutora está fazendo aqui, dentro de um cenário de cabeça e pescoço, não acontece. É difícil ter um profissional de, assim, quando ela estava falando ali, estou plenamente encantada, porque eu nunca vi uma clareza de um profissional de cabeça e pescoço fazer esse desenho claro, da gente conseguir visualizar e entender, esses são, no caso eu já trabalho na área, para mim é super prático, mas eu vejo que para as pessoas não é. Exatamente. E é assustador. Isso. Então essas pessoas não sabem nem diferenciar cabeça e pescoço. Então o que ela fez aqui agora é o primeiro passo. Pessoal, eu não vou falar de tratamento de diagnóstico precoce se eu nem sei para onde eu vou percorrer o diagnóstico precoce. O primeiro passo é ter um profissional de confiança e que saiba o que está fazendo. A gente já tem a profissional. E a profissional está aqui explicando e deixando bem claro. A segunda situação é que a gente tem duas vias. A gente tem sistema público de saúde, que é SUS. Dentro de um sistema público de saúde, a gente tem diretriz terapêutica, que é o que o SUS oferta, qual é o caminho que o SUS vai dar. O que eu percebo é que muito paciente não chega, não é porque ele não chega, não é porque demora, é porque ele não sabe, ele não entende. Assim, quando o Thiago vem aqui e fala, ele passou por um exame que é estritamente necessário para o profissional poder diagnosticar se de fato ele tem aquela incidência daquele câncer. Mas ele tem até dificuldade por diversas situações. E assim, a gente também tem que pensar no local de fala, né? Eu nunca me coloco no local de fala de paciente, porque eu não sei como que eu reagiria num diagnóstico. Por mais domínio que eu tenha, por mais controle, por mais conhecimento, quando você tem que enfrentar uma realidade, talvez todas as informações que você tenha, você até anula, porque naquele momento ali é a tua fragilidade, é a tua dor, é o teu desespero, é a tua crença, é tudo que é posto em dúvida. Então, assim, legislação é procedimental. O que as pessoas não querem fazer é procedimento. E aí eu chamo a atenção. O paciente, às vezes, não quer fazer procedimento. Não estou julgando, porque ele está no momento de dor. Sim. Ele está no momento de vulnerabilidade. Ele está no momento de descoberta. Então, assim, quem está do lado desse paciente tem que ajudar. Então, assim, organização. Hoje a gente tem, e a AMUC trabalha muito fortemente com isso, sobre lei de 30 e lei de 60. Eu vejo muitas críticas de lei de 30 e lei de 60. O que é lei de 30 e o que é lei de 60? A gente tem uma lei específica que indica que o diagnóstico no SUS tem que ser em até 30 dias. Ok, como que eu faço essa contagem de prazo? Como é que eu faço esse pedido? Aonde que eu vou? Para quem? O primeiro ponto é sintomas recorrentes e persistentes. A gente tem uma cultura de maquiador. Como essa questão da sinusite, as pessoas espirram demais, elas atribuem o quê? Mudança de clima, estação climática. Não me adaptei ao ar-condicionado. E eu fui uma filha de um paciente de câncer de laringe, que tinha rinite, sinusite hiperalérgico e que postergou muito em busca de fazer os exames que deveria, porque ele ficou cogitando qualquer coisa menos o câncer. Então, assim, hoje em dia, tinha uma fala, até o Dr. Medina que você citou, ele fala uma questão, o Dr. Medina, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, e realmente ele é um profissional fantástico. Ele fala, tudo é câncer até que seja descartado. E essa é a realidade, tudo é câncer até que seja descartado. Mas não banalizando, procurando um profissional que saiba a condução. Então isso é essencial, não podemos dispersar do profissional. Outra coisa que a gente está fazendo aqui não é quem voluntário, é colocar todos os atores necessários para uma discussão. Então quais são os atores necessários? Eu preciso do profissional, eu preciso que o profissional me mostre o campo dele de visão. Eu preciso que o paciente me fale qual é o campo dele de visão. E eu sou advogada, eu vou entender o que a legislação oferta e onde ela está sendo falha. Porque muitas pessoas criticam a legislação, mas não é que a legislação é falha. Não, gente, é o procedimento que não está sendo executado. Então, antes de criticar a legislação, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o procedimento. Você fez o procedimento, funcionou, não funcionou? Aí a gente vai entender onde que a legislação não está sendo suficiente. Quando eu falo de lei de 30, diagnósticos em até 30 dias, tem lei para isso. Mas como é que funciona? Você tem que ir, tem que ser avaliado por profissional. O profissional vai lá requisitar os exames que são necessários. O que é lei de 30? É acesso à biópsia, que é o que vai caracterizar e validar se o paciente tem câncer ou não. Esse paciente está acompanhando? Ele pegou um protocolo? Muitas vezes o paciente não pega protocolo. Muitas vezes o paciente não acompanha. Então, como é que eu vou criticar a lei de 30 que não está funcionando se eu nem sequer tenho esse acompanhamento? Então, minha primeira orientação básica,
sempre guardem todos os tipos de documentos possíveis. Profissionais estão aí para ajudar o paciente. Não entendeu? Pergunta. Não está conseguindo compreender uma palavra que é muito complexa? Pergunta. Porque se você, que está passando por qualquer situação que for, não entender, quem que vai entender? Porque você tem que saber discutir, você tem que ter o que a gente chama de letramento. Isso. As pessoas têm que ter esse acesso fácil. E a gente vê que isso não acontece. Então, quando a gente coloca aqui esse espaço, a gente está dando esse acesso. A gente está dando assim, ó, agora com a sua explicação, muito embora eu tenha a prática técnica da área, já me cria outros olhares. Porque eu trabalho com muitos dados, muitas estatísticas. É uma questão de estatística. 80% dos cânceres de cabeça e pescoço são identificados em homem. 80%, dados do INCA. Só que é um dado um pouco defasado, que é de 2022 esse dado. A gente não está trabalhando com dado recente. Não. Mas já chama o alerta que a gente entende. Por que essa população é identificada em homens? Porque talvez não tenha a cultura de cuidar e de se olhar para a saúde. É uma dificuldade muito grande. Fazer se olhar, fazer pesquisar, fazer ir em busca. Temos a questão do mito também, né? A palavra câncer, ela carrega um estigma muito grande, né? Então, assim, só de olhar não quero nem saber, porque o mito vou morrer, câncer vou morrer. É isso, associa câncer e morte, então... E apesar da gente falar muito isso, eu entrei na MUC em 2017 e aprendi a entender o que de fato funciona em políticas públicas ou não aqui. Aqui eu passei a conhecer. Eu vivenciava aqui história de outros relatos de pacientes e enfrentava com meu pai, que não resistiu ao tratamento. Mas naquela época eu não estava totalmente clara. Meu pai fez o tratamento numa saúde suplementar, privada, não foi SUS. E eram diversas dificuldades, como faz uma solicitação de um determinado exame negado. E ele não tinha mais assim força para querer brigar por aquilo. Com certeza. Na comissão que eu estava de advogada, obviamente ia fazendo, mas quantos pacientes desistem porque ficam vindo não. Exatamente. Não. E assim, quanto vale a tua vida? Quanto não você tem que levar a tua vida? E aí, voltando para a questão da lei de 60, que é outra questão muito importante, é 60 dias para começar o tratamento depois de ter o diagnóstico. Alguns pontos sensíveis que a gente enfrenta é onde é caracterizado o diagnóstico. Porque o que a gente tem hoje aqui, eu vou falar por Santa Catarina, muito embora conheça outras realidades de outros estados. A gente passa, o paciente tem o diagnóstico e vai ter uma consulta de agendamento com um especialista no CEPOM. Por que essa necessidade? Porque esse especialista é que vai fazer o que você perguntou. Qual é a intervenção mais indicada para aquele quadro? Cirurgia, químio, rádio? É esse profissional que vai analisar de acordo com o que ele está recebendo de documentação e de acordo com aquele quadro clínico de paciente. Mas o paciente tem um poder muito grande, o de debater, o de entender, o de questionar. E é isso que ele tem que saber fazer como profissional. Entender assim, tá, por que eu estou sendo encaminhado para uma rádio, para uma químio? Por que eu não posso fazer uma cirurgia? Muito embora, como a doutora falou, tem a questão da preservação, mas a preservação vai me gerar cura? O que é gerar cura também? Porque a gente também tem que ter esse cuidado do formato que fala. E é isso que às vezes se torna desastroso, criar toda uma expectativa que a gente não vai conseguir validar na prática. Então, o que eu posso indicar enquanto advogada, enquanto acompanhando muita coisa que eu verifico? A responsabilidade que nós temos em qualquer papel que a gente possa ocupar. Eu ocupo hoje um papel de uma profissional que lida com legislação. Então, assim, qual que é a minha responsabilidade? Deixar mais claro possível. Fazer com que o paciente entenda, sim, você tem direitos, sim, e você tem que perseguir por eles, mas você também tem que fazer o seu papel. O seu papel é, você tem procedimentos que você precisa seguir. Porque a gente não pode reclamar de uma legislação quando a gente não faz o procedimento que se deve. E aí a conta não vai fechar. O que a gente precisa fazer, que é o que a MUC também faz com qualidade? A gente trabalha com o paciente, colocando ele em todos os cenários que ele tem que fazer, mas tem que discutir política pública. Como é que eu vou discutir política pública com qualidade? Chamando todo mundo que é envolvido nessa política pública. Gestor público, diretores de hospitais. A gente tem que trazer todo mundo para o debate, porque é isso que vai fazer crescer e é isso que vai dar celeridade. Então, quando eu me coloco no lugar de fazer crítica, eu tenho que entender se a crítica que eu estou fazendo, eu entendo o que eu estou fazendo. A primeira coisa. Se eu entendo o que eu estou fazendo, se eu conheço o procedimento e ele foi negado, aí eu vou verificar o que a legislação está me deixando falhas. Para dentro dessas falhas, conseguir me organizar. O recampo de direitos ele é muito vasto. Eu não posso pegar um modelo padrão e colocar para todo perfil de paciente.
Isso não existe. Cada paciente ele tem uma peculiaridade. Cada paciente tem, às vezes, um formato, um perfil, alguma coisa que vai diferenciar. Muito embora são 2 pacientes no perfil de cabeça e pescoço, esse daqui pode ter uma tônica diferente, que ele precisa de um exame de complemento, e eu não sou especialista, daí tem que se reportar ao médico especialista, e aí ele vai ter que entender quais são os prazos dele. Mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora já é o ponto essencial. Organização, procedimento, paciente sempre guarde dentro de uma pasta tudo que você faz. Porque quando você chega para o profissional, você vai chegar para ele deixando o trabalho dele mais fácil. Ele não vai precisar ficar montando um quebra-cabeça para tentar entender como que aquele quadro clínico chegou ali. Quando você fala que teve uma evolução, que mudou de diferença, para o teu médico é muito simples, quando ele pega os exames, ele já vai identificar. Porque você leva isso para ele com facilidade. E às vezes, apesar de a gente estar numa cultura digital, nem sempre os pontuais são interligados. Às vezes você começou numa unidade básica de saúde que te fez um monte de exames e isso não chega para o profissional que está no centro da média e alta complexidade, porque os sistemas não são interligados. E aí a gente tem essa dificuldade. Então não é a lei, é a organização. E o paciente tem parcela grande aí nessa questão de organização. Então, o que eu posso indicar assim, de um modo geral, que não tem como adentrar em questões técnicas de direito, porque cada caso vai ter que ser olhado de uma forma bem individualizada. Mas é organização, guardar documento, registro de protocolo é essencial. Cada coisa que você faz, guarda o nome de quem te atendeu, guarda a data, guarda o número de protocolo, porque como é que você vai exigir depois? Como é que você vai dizer que a lei está demorando? Quando e para quem você deixou esse documento? Muitas vezes o paciente não sabe informar. Então, se você não sabe informar, como é que você vai dizer que a lei não está funcionando? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade. E eu acredito que esse é o primeiro papel. Informação propagada com qualidade. É ter segurança no que eu estou falando. Se eu tenho segurança no que eu estou falando e você está me ouvindo e está compreendendo, então a gente está no caminho certo. Se eu tenho segurança no que eu estou falando e você não está entendendo nada do que eu estou falando, vamos voltar a uma casa porque a gente precisa melhorar essa qualidade de fala. E eu acho que é isso que precisa ainda dentro da saúde pública. Melhorar a qualidade de fala. Porque as pessoas não estão se visualizando, elas não estão se compreendendo. E quando eu vejo uma profissional me dar isso, perfeita, eu não tenho dúvida. Eu já saí aqui já, não que eu vou ser uma profissional que vou identificar, mas eu já consigo assimilar o que é e o que não é e já sei aonde recorrer. Então, isso é o que a gente precisa fazer. Quando o Thiago fala da dor dele, do formato, qualquer profissional que possa ouvir dele, eu com certeza quero acreditar se tem algum grau de sensibilidade, vai olhar para o paciente de uma outra forma, vai pegar essa experiência desse paciente e vai pensar, poxa, um dia um paciente falou tal situação, para ele foi impactante, então eu quero fazer essa diferença na vida dessa pessoa, porque ele já não está num bom momento, mas pode vir a estar. E assim, quando a gente vê uma advogada falando dessa forma, com tanta informação, com tanta questão didática do entender, sem aquele advoguês, sem perder o lado técnico, aí também a gente admira que juntou, né, o trio perfeito. Isso aí é fruto da Buquê, ó, minha professora está aqui, foi ela que me colocou nisso, eu sou muito grata. E também preciso, eu sempre faço, talvez eu me emocione, porque é muito natural, a Leonie, porque... talvez eu me emocione porque é uma referência muito forte e que me deu muita sensibilidade para poder olhar as pessoas sem nenhum grau de superioridade, afastando tudo e só olhar como outro ser humano. Se tinha algo que ela fazia brilhantemente, era isso, era estender a mão e a gente se sentia acolhido. Então, quando eu ganho isso, eu não tenho como ser diferente. Ana Paula, eu só quero... nós temos que pedir desculpas em Linhas Velhas, o Velho também faz parte da diretoria da BPW comigo aqui em Santa Catarina. Nós temos um compromisso agora que nós somos protagonistas, então temos que ir. Ana Paula, principalmente, não só o teu trabalho, a Ana Paula realizando um grande trabalho conosco, com os nossos pacientes, junto com a CDG também, mas principalmente porque tu traz o coração junto, né? Isso é muito importante. Então, nem todo mundo tem esse olhar, esse cuidado e essa emoção que tu acabou de mostrar aqui para todos nós e que é genial quando a gente pode ver isso num profissional que faz aquilo que faz por amor, que faz com o coração. E com certeza resulta num trabalho muito bem feito, não é? Então, eu quero agradecer a todos que vieram aqui também, né? Em nome da MUC,
a doutora, Thiago, a Ana Paula, nós adoraremos continuar aqui. E eu só queria deixar um registro ali, meu muito obrigada. Acho que a gente precisa ampliar essas obras e, assim, vamos tentar divulgar cada vez mais, porque hoje de manhã nós estivemos na Assembleia, numa audiência pública, tratando de questões da maior relevância sobre o câncer no estado de Santa Catarina, e tivemos a honra e o orgulho de ter presente secretário da Saúde Estadual, secretário da Saúde Municipal, diretora técnica do SECOM e outros grandes protagonistas da Sociedade Brasileira de Mastologia. E eu cheguei à conclusão no final que nos faltou até talvez tempo, né, para levar mais conteúdo, mais coisa. Nós tínhamos nossos pacientes, nossas queridas voluntárias lá, a Maria foi uma das que se manifestou e falou com muita propriedade em nosso nome, não é? Mas a gente precisa mais desses encontros, onde nós possamos trazer melhor essa compreensão do que acontece para propagar e para talvez evitar que muitas mortes ainda aconteçam, né? Porque a gente pode sim, através não só do jurídico, né, que é quase que uma última instância quando se recorre para buscar um medicamento, mas principalmente através do conhecimento. E também, agora estão todos convidados, nós temos agora às 18h30 a dona do laboratório Sabina, né, que vai conversar conosco sobre liderança e gestão feminina. Infelizmente, nós vamos ter que sair, mas eu espero que tenhamos oportunidade de estarmos juntos em outros encontros. E muito obrigado a vocês três que fizeram com que esse evento tivesse todo esse brilho. Obrigada. Eu queria trazer duas questões. Primeiro, que é uma das coisas que a MUC faz, e eu acho que é um dos papéis principais, que é essa questão da divulgação da informação, né? Desde o início do diagnóstico precoce dos sintomas, o próprio Thiago trouxe, né, um sinal do zumbido, um zumbido diferente no ouvido, e para que a gente possa entender que um zumbido no ouvido, ou um som diferente, poderia ser algo que o preocupasse, que tivesse que ir no médico para ver o que é, e nem imaginarias que resultaria no que resultou. E a outra coisa que me chama atenção, que é uma coisa que a gente nunca fala, a gente sempre fala do impacto do cabelo da mulher, o Thiago trouxe uma coisa diferente, o impacto da barba, da falta da barba, né? Então, como esses assuntos eles precisam ser tratados? Talvez nem os médicos tragam esse olhar, porque a gente sempre fala no impacto do cabelo da mulher, né? O impacto do cabelo e tal, mas nunca ninguém trouxe essa fala. Eu já tinha conversado isso. Exatamente, mas são questões que precisam ser debatidas, porque principalmente o homem não gosta de falar, né? E assim, hoje nós estamos com 2 homens aqui, mas é um assunto, tanto câncer de mama, os desafios que a mulher tem em vários tratamentos. Nós temos maridos, nós temos filhos, nós temos pais que precisavam também ouvir, saber lidar, né? E essa questão cultural que a gente precisava desculturalizar, que não é essa palavra, mas era mais ou menos sobre isso, né? Tirar essa cultura que a gente tem sobre o mito, né? A palavra eu só falei por falar, não é essa a palavra correta, mas é sobre isso, assim, que eu acho que a gente precisava tirar esse estigma. E como que a gente faz isso, né? A doutora tocou num ponto bem sensível, que o paciente de cabeça e pescoço, ele é um paciente que ele fica com uma mutilação, que ele fica muito impactante. Tá? Muitas vezes, assim, quando eu estou falando uma região de olho, quando eu estou falando uma região de nariz, de boca, dependendo do procedimento e a intervenção, ela tem que ser mais radical, ele fica mutilado. E essa mutilação, ela agride. Até o próprio paciente de laringe, que fica laringectomizado, lidar com o estômago é um novo formato. E eu falo isso porque o meu pai, apesar de não ter sido laringectomizado, foi traqueostomizado, e ele passou por isso também, Thiago. Ele teve que tirar a barba, que era o símbolo dele de virilidade, de tudo, assim, de reconhecimento e também, como vem da área da psicologia, para ter uma noção de como a gente fica tão perdido nesse cenário, eu nem visualizava essas dores. E eu passei a sentir também. Quando ele teve que tirar, que ele teve que raspar o cabelo por completo, que ele também fez quimio e rádio, ele chorava de um modo que assim, ele não estava se reconhecendo. Eu acho que assim, o impacto de receber o diagnóstico, o impacto de entender o peso de um tratamento, e o impacto de que você está se perdendo porque você já não se reconhece mais.
Então, assim, como lidar com isso? Não tem uma fórmula mágica, exceto um apoio profissional de uma psicóloga, para ela poder entender o que você precisa, né, Thiago? Thiago viu essa necessidade agora. Que bom que ele viu, que bom que ele conseguiu. E a gente sempre pode melhorar enquanto ser humano, eu acredito muito nisso. E eu acredito que nada é despropositado, apesar de que o câncer, independente das intercorrências e a gente conhecendo os fatores de risco, tentar se esquivar, é grandes probabilidades de todo mundo, pelas questões estatísticas, de poder ter um aceleramento e ter um diagnóstico, infelizmente. E se a gente pode se esquivar, vamos evitar fator de risco. Quanto mais eu fujo de um fator de risco, menos eu estou dentro de uma possibilidade de incidência. Mas a tua pergunta é, o estrutural emocional é quando eu me olho e não me reconheço mais. E esse impacto vem de uma mutilação. Porque imagina você sem uma parte visual sua. A mulher, quando ela fica mastectomizada, não fica aparente, não fica em evidência. Somente talvez se ela relatar algum desconforto, alguma situação. O cabeça e pescoço, ele não tem como. Ele é evidência. Ele chega, a pessoa vai identificar pela mutilação que está ali. Tanto que é um dos tipos que tem maior índice de suicídio. Porque são pacientes que não conseguem se visualizar. Eles não se conectam mais. É uma reconfiguração que a pessoa tem que passar. E esse enfrentamento é muito dolorido, porque nem sempre a rede de apoio está preparada para isso. E é isso que a gente está fazendo aqui, gera também rede de apoio, gera mais conexão, gera com que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas. Então, todo enfrentamento de qualquer patologia, não somente da área do câncer, ela gera na gente vulnerabilidade e impotência. E como o Thiago também falou, aproveitando a fala dele, todos nós aqui vamos morrer. Exatamente. Isso é uma certeza. Exatamente. Só que a gente, quando você recebe um diagnóstico que pode talvez encurtar o teu prazo, você recalcula a rota e aí você quer verificar talvez o que você deixou de fazer que vai dar tempo. E aí a gente começa a trabalhar numa pressão contrária. E isso é muito relevante, porque quando eu não exteriorizo, isso somatiza. E essa somatização pode também gerar outros desdobramentos que podem ser mais tortuosos. Então eu sempre me coloco muito e aprendo muito quando eu ouço de pacientes. E eu quero deixar em evidência também aqui que eu tenho Maria, tenho Simone e também a Cleusa, que são suportes absurdos dessa instituição, Sim. porque acolhem, e não só acolhem humanamente, mas trazem sensibilidade. Não me olha que eu estou chorando, porque isso que você fala, quando um paciente está perdido e você vê alguém que te estende a mão, e ela não está trazendo fórmula mágica, ela está trazendo o que é possível e existente, só que te acolhe de uma forma tão afetuosa que essa jornada passa a ser mais leve. E eu acho que isso é necessário, a gente poder estar com pessoas que deixem essa jornada mais leve. Então, seja um profissional bem qualificado que nos orienta e nos sinaliza aqui pode, aqui não pode, ou como a doutora colocou, essa clareza é necessária, ela é precisa. Nenhuma legislação vai te salvar se tu não tiver um bom profissional do teu lado, te amparando. Então, assim, nenhum paciente vai conseguir superar um tratamento se o profissional que acolhe ele for um profissional que olha ele e entende as dificuldades que ele tem. Thiago é músico, imagina se Thiago não consegue mais ouvir. Qual é a possibilidade de frustração que tu vai ter dentro da tua vida? Ou quando você fala da barba, não é só uma questão de viralidade, de ato característico do homem, mas é o teu perfil, é como você se vê e como você se reconhece. E eu acho que isso é importante. Tem até uma questão que é Jung, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você tocar em uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana. E eu acho que isso que é o relevante do que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Eu fiquei até agora pensando na tua fala, onde eu estava, sem querer, presenciando as meninas fazer o acolhimento de uma paciente com a documentação, a Simone estava fazendo. E eu vi a paciência e a clareza dela em estar apoiando a paciente, trazendo informação, anotando os dados. E daí eu tenho um conhecimento bem grande, mas eu me vendo do outro lado, porque eu nunca passei por esse momento de buscar o meu direito na questão do medicamento, né? Então, assim, a Simone estava passando uma lista de informação e eu fiquei só atordoada com o que ela estava passando. Eu, assim, o que deve passar na cabeça da pessoa que está ali, naquele primeiro momento, buscando orientação para entrar com um processo,
né? E são tantas falas, tantas informações para processar que nós não conseguimos processar, principalmente quando a gente está passando por isso, mas o como ela tinha paciência de pontuar item por item. E eu lembro que quando eu estava fazendo a radioterapia no Caridade, né, o como as atendentes não tinham esse cuidado, e tinha senhorzinho assim que vinha do interior, vinha de outros lugares, aí eles pedindo, onde é que eu dou entrada nisso? E elas dizem, lá, segue reto, lá, desce rápido, aí pega a esquerda, aí vai à terceira sala da quarta porta. E assim, como que tu vai entender tudo aquilo? Primeiro que tu não tá na tua região, tu não tá no teu mundo, tu nunca foi naquele hospital. Então assim, a gente precisa se compadecer, entender, ouvir, tentar ser o mais claro possível. E eu fiquei impressionada com essa postura da Simone, né, de ser cuidadosa e estar esclarecendo, pontuando. Então eu vi esse lado, estava como no cenário, no bastidor, só olhando, né? E eu ainda estava pensando, imagina a cabeça dessa moça agora, né? Porque ela não sabia nem o que era aquelas certidões, aquelas coisas, aqueles lugares que ela tinha que ir, aqueles protocolos que ela tinha que dar entrada, aquelas negativas que ela tinha que recolher. Muita gente não sabe, por exemplo, o que é um DETRAN, né? Ou um lugar para pegar uma certidão negativa. O que é certidão negativa, né? Então, assim, como isso Como é bom a gente ter uma médica que não fala mediquês, só mediquês, mas lugar que não fala só juridiquês, porque a gente não entende mesmo. A gente está em outro lugar, né? Não, e quando a gente chega nesse momento... dinâmica, né? Das duas, né? Doutoras, mas com uma dinâmica clara. A doutora Ana falou da forma como você explicou aqui. Eu vim hoje aqui, quando a Grazi mandou o convite, eu falei, eu preciso ir lá e vou explicar mais ou menos por que eu estou aqui. Eu passei por processo de câncer de mama, mas antes disso eu perdi uma irmã. Ela teve câncer de mama, mas aquele câncer subiu pelo pescocinho dela, foi até a cabeça. Ela tinha 45 anos e ela veio a falecer por conta do câncer na cabeça, que hoje a doutora explicou que é a exceção, né? O cérebro É outro tipo de doença. Não é um outro tipo de doença. Então, aí 6 meses depois eu passo pelo diagnóstico, sou diagnosticada com câncer de mama. Fizemos, como a gente tinha 4 meninas, 2 irmãs, fizemos o teste, que hoje comecei hoje, o genético, descobrimos sim o BRCA1. Minha irmã tirou as 2 mamas por conta disso, eu tirei a mama sadia por conta disso. E aí eu estou no processo de remissão e 2 meses atrás eu peguei um nódulo no meu pescoço. E aí foi desesperador, né? Eu fui pro CEPOM muito triste e falei, agora eu vou morrer. Né? Uma recidiva de um triplo negativo não é algo fácil, eu vou morrer. Agora chegou a minha hora. E eu lembro, né, das palavras dos médicos para mim, Fernanda, agora é uma vida mais tranquila, né, devido à mutação, devido ao tipo de câncer, e eu não consegui ter essa vida tranquila. Eu falei, pronto, então eu provoquei agora, né, e foi no CEPOM, eles iam fazer uma tomografia, eu cruzei com o doutor Carlos Cripa, e eu falei, doutor, o que é isso aqui? Porque o último nódulo que eu peguei no meu corpo quase me matou. Né? Ele falou assim, tu tá meio fanha, tu tá gripada? Eu falei, não, mas eu tava meio congestionada. Ele falou, vai pra casa, que isso daí não é nada. Mas eles fizeram a tomografia, eu levei para o oncologista, e o oncologista pediu para repetir essa tomografia. E hoje eu estou nesse cenário aqui de vir me informar, né, e ouvir você falar com essa clareza, com essa dinâmica. Eu fui descartando aí as possibilidades, né, porque eu estou na fase do olho do furacão, eu estou na fase do medo. E né, por o fato de ser 80% masculino, então pode ser. Né? Eu não bebo, eu não fumo, eu fui aqui. Essas Eu sou corredora, não sou corredora. Eu faço exercício físico, né? E me ajudou hoje, que eu não sei o que vai acontecer aqui a próxima. E agora eu vou fazer uma ultrassom. Aí a marcaria vai conversar com a doutora. Eu não sei o que tu vai fazer, mas a marcaria vai fazer. Depois você pergunta se o teu convênio ela atende. Pois é, não, já sou que vai pelo Unimed. Eu vou pelo Unimed. Mas foi a roda importante para isso, né, Grazi? Não é a primeira roda que eu participo, eu amo as rodas da MUC, amo o acolhimento de vocês. Eu falei, eu vou lá porque eu tenho certeza que eu vou ter informações
E o fato de quando você falou que o cérebro era exceção, eu já entendi o caso da minha irmã. Né? Minha irmã foi uma metástase, né? Subiu pela mama, porque eu fiquei me colocando nos meus diagnósticos aqui. Poxa, eu tenho uma irmã que faleceu com câncer na cabeça. Eu estou com um nódulo aqui. Né? Eu tenho uma mutação. Né? Eu posso sofrer uma recidiva. Né? Eu já passei pelo câncer. Então eu vim bem abalada, assim, né? Eu estou saindo um pouco mais tranquila. Espero. Se eu posso? Claro. Se eu puder deixar como uma dica, tá? Só meio que respondendo um pouco o que você falou a respeito da sua irmã. Primeiro, eu lamento muito, sinto muito, tá? Como o Thiago falou, isso vai acontecer com todos nós, que seja da forma menos dolorosa para nós e para as pessoas que nos amam, né? Mas que um dia vai acontecer, que vai ter um momento para todos nós, vai existir. Mas então eu sinto muito, tá? Em relação à questão do cérebro, né? Existe uma diferença sobre o que é metástase e sobre a doença que surge naquele órgão. Então, quando eu comentei sobre câncer de cabeça e pescoço, né, excetuando o cérebro, eu estava me referindo aos tumores que nasciam no parênquima cerebral, nasciam nas células do cérebro, tá? Que daí são gliomas e glioblastomas, que é uma outra entidade. Uma vez que a pessoa fez um diagnóstico de câncer, seja na região da nasofaringe, na região da mama, esse câncer pode metastizar, ou seja, aparecer em qualquer órgão, inclusive o próprio cérebro. E aí, apesar da doença no cérebro ter machucado demais a sua irmã, o que originou isso foi o câncer de mama, não foi a doença. Eu lembro, ela tinha caroços no pescoço, assim. Que provavelmente também para cá e tudo mais. Mas isso para falar essa questão do cérebro. Mas como mensagem final nesse tema de cabeça e pescoço, a dica que eu daria é em relação que mensagem fica, né, para as pessoas. Quando que eu devo procurar um médico? Quando que o zumbido tem que me preocupar? Nossa, pensando agora, eu estava com zumbido essa semana mesmo, já vou correr pro médico. A dica que eu deixo, isso vale para todo o corpo humano, mas isso é muito claro na região de cabeça e pescoço. São lesões que não passam. Nosso corpo é dinâmico, ele é reativo, tem dias que a gente vai estar mais estressado, tem dia que a gente vai dormir mal, a gente vai acordar com zumbido, vai acordar com o olho vibrando, vai ter uma afta na boca porque comeu um abacaxi muito cítrico ou uma pimenta, vai morder a boca, a afta vai ficar alguns dias. Mas aquilo que vem e persiste, não melhora depois de alguns dias. Então, eu tô com zumbido, não, mas eu dormi bem, já faz uma semana que eu tô com zumbido, não tá passando, isso é um sinal de alerta. Tô com uma afta na boca, na língua, já faz alguns dias que ela não vai embora, né, não tô comendo nada apimentado, nada cítrico, nada que pudesse arder ou machucar, vou procurar um médico. Surgiu um caroço no meu pescoço, será que eu tô gripada, será que eu tô fanha, vou esperar alguns dias, 2, 3 dias, não diminuiu? Vou procurar algum médico. Se já diminuiu, a gente já fica mais tranquilo. Porque qualquer doença grave, pneumonia, né, enfim, qualquer outra condição, mas especialmente o câncer, como todo mundo falou, o câncer não espera, o câncer não para, realmente ele tem uma característica única. Se tem uma coisa que todos os cânceres compartilham, independente de onde nasce o subtipo, é que eles só crescem indefinidamente. Então eles só crescem. Alguns podem crescer mais lento, outros mais rápido. Mas ele só cresce. Ele não tira férias, ele não tem final de semana, ele não decide voltar para casa e depois daqui a um ano voltar de novo. Então, aquilo que vai e volta provavelmente não é câncer, tá? Aquilo que surgiu e depois diminuiu, provavelmente não é. Agora, aquilo que vai e não vai embora, aquilo que surge e persiste e aumenta, depois aumenta mais um pouquinho, ou até estacionou, mas não está saindo, não está evoluindo, aí tem que investigar. Seja uma ferida na pele, na boca, na gengiva, na língua, zumbido, sinusite, coriza que não passa, aí sim vale a pena investigar. Mas nos primeiros dias observe o corpo, vê se não vai embora,
E aí, que muitas vezes pode não ser nada mais. Só deixa eu completar, até porque tem algumas características, como a afta, elas têm dias úteis, né? Elas têm vida útil, né? Então tem que esperar ali a Mas questão da vida no caso útil. que ela falou, eu lembro da minha irmã, ela reclamava de uma dor no braço por 1 ano, por 2 anos. Isso. Ela se autodiagnosticou para tendinite e não era, já era todo o sistema linfático dela reagindo contra a mama. Então, ela faleceu por conta disso. Quando ela foi, infelizmente, era contra ela. Combateu aquele que estava aqui, veio Eu, ouvindo a tua fala, né, começou a me passar um filmezinho na cabeça. Comecei a me identificar muito com as coisas, mas assim, ó, eu sou muito tranquila com isso, né? Eu tive também, minha família tem uma incidência de câncer grande, perdemos um tio com câncer de garganta, né? Eu sou uma paciente oncológica de 2007, com câncer inicial de mama. 2021, descobri uma metástase no mediastino. Antes de começar o tratamento, eu tive que operar, que também fazendo uma tomografia de crânio. Eu tinha 2 nódulos na cabeça, então eu precisava saber também se era uma meta, né, do próprio câncer de mama. Não era, mas era um meningioma. Mas dentro disso o meu já ocorreu 4 cirurgias na cabeça, né? Operei 21 para saber antes de começar as químicas, depois fiz 22 para fazer a cranoplastia. Em 23 eu tive uma infecção, daí eu vou te dizer porque me passou o filmezinho, tive que ser operada às pressas, tipo assim, em 2 horas eu hospitalizei e já estava com a cirurgia pronta, SUS, né? E em 2024 eu fiz a cranoplastia de novo. Qual foi a questão que daí começou a me passar um filmezinho nessa questão dos seios nasais, da questão da sinusite aguda, né? Então eu tive consulta agora, umas 2 sextas-feiras eu tive consulta com o neuro, e daí mostrou de novo, ele já tinha encaminhado para o otorrino. O otorrino só me deu um sprayzinho para colocar, eu até tenho um aqui na associação, no lado da minha cama. E ele comentou que apareceu de novo na tomografia e ele me encaminhou de novo para o otorrino para verificar, porque ele disse que a cirurgia que eu fiz, como foi aqui, né? Então, de repente, ele me trancou a questão dessa via, né? Então, a sinusite aguda que eu tenho, ela vai terminar, de repente, pode ocasionar uma nova infecção. Então, tudo que eu me privo agora, até as pessoas vêm me abraçar, eu cuido para que não me abracem desse lado, porque eu sempre abri uma cabeça 4 vezes, né? A questão também dessa inflamação que ele disse, de repente a doutora vai precisar fazer um exame mais profundo e talvez fazer uma raspagem, né? Então tudo isso passa na cabeça, tipo assim, pô, eu tive um tio que teve câncer de garganta e pescoço, eu já tive esse problema que não foi resolvido. Então é uma questão de tu estar sempre alerta. Outra, descobrir, daí tu pergunta assim, eu perguntei, como que tu descobre que tu tem problema de tireoide? Sabe? Como? E daí, numa das consultas, a doutora disse, Maria, você já fez exame de tireoide? Eu disse, nunca. Nem sei se tem sintomas. Então, assim, vamos fazer, porque é muito comum, às vezes, desenvolver, quando está no termo de tratamento, desenvolver algum nódulo da tireoide. Vamos fazer. Tchau. Nós que agradecemos. Quando a gente foi fazer, para surpresa, eu tinha 2 nódulos muito pequenos que quem fez, a profissional que fez ali o exame, ela achou que o médico nem ia querer pulsionar de tão pequeno. Mas ele resolveu pulsionar. Para nossa surpresa, eu tinha um câncer de tireoide, que já estava encapsulado, a gente não sabe quanto tempo ele está ali, podia estar lá no primeiro diagnóstico, em função das químios, e o outro nódulo tinha células do câncer da mama, que ele disse que é muito raro ter. Mas já tinha uma célula de metástase de câncer de mama. Então, por isso que eu te disse que eu não me assusto, mas a gente tem que ficar assim, né, em alerta, em função do histórico que nós temos de câncer na família e de tudo que vem acontecendo, né? A metástase do mediastino, ela é
mas ele resolveu aparecer bem em cima da artéria. Daí, para minha caminhada oncológica, o que me resta é fazer a quimioterapia, né? De 20/20, faço imuno, ele está controlado, mas é sempre um alerta, né? Daí, falando ali, eu disse assim, eu tô quase nesse barco, né? Mas a gente tem que ficar atento, sim, né? Mas é uma das coisas que a gente mais fala, né? Não fiz psicologia ainda, preciso de uma psicóloga, né? Mas a questão é que eu acho que o que me comanda é meus pensamentos. Se tu chegar para mim assim, pô, Maria, com tudo que tu falou agora, o que tu pensa de tudo isso? Eu tô curada. Eu faço um tratamento. Como se eu tivesse tratar diabetes, como se eu tivesse tratar hipertensão, mas eu acredito que eu tô curada. Eu me dou o privilégio de levantar, de trabalhar, de estar no convívio de pessoas e de ter o tratamento que eu estou recebendo. Então eu acho que o pensamento da gente é muito importante. E que eu não posso, eu sei que cada um reage de uma maneira. Mas eu, Maria, eu penso que eu não posso. Porque se eu me entregar com tudo isso, já tinha morrido. Eu também acredito que é morte para todos. Né? Então eu sou muito tranquila quanto isso. Mas eu acho que é isso. O que a gente tem que pensar é que cada dia é um dia. Contemplar. Contemplar o dia quando tem sol, contemplar quando tem chuva, contemplar a vida. Né? Porque essa é a nossa caminhada. Bom, sábias palavras. Parabéns pela sua história. Forte e impactante. Pra tu ver como a gente parece estar sempre, né, numa vigília. Daí tu vai dizer, a minha história não é igual à tua, dela não é, né? A gente acompanhou a Ana Paula com o pai, né? E daí a gente acompanhou meu tio, nós que cuidávamos dele, ele se alimentava sempre com sonda, né? A gente sentiu quando foi a hora dele partir. Então a gente convive com isso, a gente convive com a vida e convive com a morte. Quando a Grazi hoje falou na questão dos atendimentos, cada pessoa que vem aqui a gente para escutar e às vezes se remete à nossa história. E a gente recebe pessoas que estão bem, já estão num patamar de nós, como nós, como paciente, né? Que eu digo que é diferente às vezes, que a gente tem que respeitar, cada dor é única, né? Nós já estamos no outro patamar. Mas a gente também se entristece para cada paciente que parte. Porque a gente esteve junto, a gente acompanhou a história. E daí a gente fica pensando assim, ó, nossa, eu ainda estou aqui. Né? É quase que nem um filme, ainda estou aqui. E principalmente era impacto quando falta alguma coisa, né? A pessoa parte por falta, né, ou do sistema, ou do acolhimento, ou dos direitos, né? Porque, assim, a gente sabe que a legislação está aí, mas a gente também sabe que, às vezes, falta o outro lado, né? O agir daquela pessoa que atendeu, que acolheu, já no básico, no posto de saúde, quando a pessoa vai e está com um sintoma, uma queixa, e não é ouvida naquela queixa, ignorada, mandada para casa, ou que quer tomar uma vacina que está no direito e diz que ela não tem direito, né? Então isso também é uma das coisas que nos revolta, porque a gente sabe que tem legislação, que às vezes tem tratamento, às vezes tem acesso, mas a gente não consegue chegar lá. A gente fala muito na dignidade, né? Não importa qual o estágio que eu esteja da doença, mas eu quero ter uma vida de qualidade dentro do que eu estou seguindo e dignidade de tratamento também, né? Eu digo, quando eu falo na dignidade, que eles tivessem um olhar especial não só no custo de um tratamento, né? Mas do custo de uma vida, né? Então, que seja igualitário para todos, né? Por que eu tenho uma metástase e que eu não posso ter uma qualidade de tratamento para seguir com uma qualidade de vida? Eu sempre digo, eu tenho certeza, eu tenho que acreditar que não é o câncer que vai me matar, sabe? Eu posso morrer de qualquer outra coisa, tem tanta coisa aí morrendo no coração, né? Tem gente infartando aí, gente nova infartando sem poder dizer um tchau, né? Então, eu acho que isso já mostra que o coração já é forte. eu acho que é dignidade, né? Eu acho que isso tudo
é que também que todos esses representantes, a gente sabe que a saúde tem um custo muito alto, né? Mas a minha qualidade de vida tem um preço maior ainda. Hoje falar ainda sobre isso, né? É. E assim, quando eu vim até para a rede social compartilhar isso e vim para a MUC também para tentar ser essa ponte, eu vejo esse desafio de que falta o básico, que é a informação, né? Porque daí depois tu passa por um tratamento e diz, poxa, por que eu não sabia? Eu não soube que eu precisava disso. Por que eu não sabia? Ninguém me falou que eu poderia ter feito isso, ou que eu poderia ter acesso, eu poderia ter reclamado com a mulher do posto, que eu fui lá, estava com um sintoma, e ela ficou me ignorando, ficou dizendo que eu não tinha. Então a gente precisa empoderar as pessoas, além de informar, além de trazer esse conteúdo para que as pessoas saibam e façam exercer os seus direitos, né? Sim. Eu acho que falta isso. Então, vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu queria agradecer. Maria, não posso esquecer das admirações, tá? Que surgiram aqui. Admiro, além de cada uma de vocês, essa força de vida, esse foi a Mag, mas a Mag também trouxe que tu és uma inspiração, a Marli, que ela te ama e te admira. Botou tudo pra mim. Então, acho que... Quer falar alguma coisa, querida? Não, eu queria parabenizar tanto as duas leitoras como o Thiago também, foi impressionante. O Thiago é reikiano, aí ele tinha um paciente de reiki às 7 horas para aplicar. Aí ele agradeceu também, mas pediu licença porque ele tinha que fazer o reiki. O que ficou claro aqui para mim é que mais do que nunca a humanização do tratamento do câncer é uma coisa muito bacana. Isso aqui nada mais é do que uma humanização, trocar essa informação. O paciente realmente precisa de ajuda, né? Às vezes a mutilação ela não é no órgão, ela é no psicológico, né? E mutilar o psicológico eu acho que é uma coisa muito significativa que deve ser olhada com atenção, com uma equipe multidisciplinar, dando ouvidos mesmo, dando direcionamento para o tratamento. Eu ia perguntar para o Thiago quando que ele teve o primeiro zumbido e quanto tempo levou para ele ser diagnosticado, porque esse time também é significativo. No SUS leva um tempo. Se ele tiver um acesso diferente, um particuloide ou um particular, seria um acesso totalmente diferente. Talvez a condução do tratamento seria outra. Eu só acho que cada vez mais, né? Eu sou funcionária pública aposentada, eu tenho um plano de saúde, um convênio, mas eu acho que a luta de qualquer cidadão, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, né? Então a gente tem que estar lutando para que esse sistema sempre se aperfeiçoe. A questão da gestão dos recursos, doutor, é uma questão importantíssima. E que a gente tenha médicos, advogados, estudiosos, né, pacientes e voluntários que saibam, continuem assim acreditando e lutando, né? E não fazendo medication nem o advocatez, né? Meninas, muito obrigada. Muito obrigada pela roda, foi um prazer. E agora Foi esse bom. vídeo a gente vai propagar aí para o infinito, porque eu ouvi vocês duas hoje, foi muito esclarecedor. Muito bom. Muito obrigada mesmo. E vamos fazer uma foto? Queremos agradecer, né? Eu acho que... Tem um bolinho aqui, um bolão, pra gente comer, porque a galera foi embora. Acho que você encerra aí, Grazi? Certo. Dá um beijo aí pra Pessoal, todo mundo. obrigada e até mais. Beijo.